Ótimo. Então, vamos ver, ó, começar aqui o ultrassom. Então, qual é a característica aí do ultrassom? O que que é um ultrassom? Som é o que a gente identifica, né, um comprimento, uma frequência de onda sonora que está dentro do que a gente pode escutar. Então, isso é o som. O que que é o ultrassom? É uma onda mecânica que ultrapassa essa frequência do som que a gente não pode ouvir. Por isso, ultrassom. É como se ultrapassasse o som. Assim como nós temos também um infrassom, que são frequências mais baixas do que o que a gente consegue escutar. Então, ultrassom nada mais é que um som que ultrapassa o que a gente reconhece como audível, tá? Então, a característica do ultrassom, qual é? É uma onda mecânica, então todo som aí vai ser... Então, nós temos lá, no caso do ultrassom, né? Tem um cabeçote, está ali, que vai gerar a onda sonora. Dentro do aparelho tem um cristal aqui dentro, então um elemento que vai ser estressado, assim como nós vimos em outros recursos que sempre ocorre esse estresse, mudando o formato. Nesse nosso exemplo aqui, tem um cristal aqui dentro, tá? Do ultrassom. Mas do laser foi um gás, então nós vamos ter sempre um elemento que precisa ser estressado para gerar essa onda. Então, o que que é o som? Então, vamos botar lá, a gente tem lá um alto-falante normal que está emitindo uma onda sonora. Então, tem lá a onda sonora que está trafegando aqui, ó, o que a gente conhece como som, necessariamente precisa da interpretação. Então, o que que é o som? O som para a gente é essa oscilação mecânica com esses pulsos, ó, cada pulso desse aqui, se repetindo de 20 pulsos por segundo, que é a mesma coisa que a gente afirmar 20 Hz, tranquilo? Até 20.000 pulsos por segundo, que é a mesma coisa que a gente falar 20 Hz. Ou 20 kHz. Não tem lá os K de curtida que todo mundo quer? Não sei quantos K de seguidores. Então, o que que é? Ou o pessoal quer mega seguidores, né? Querem milhões. Então, de 20 pulsos por segundo a 20.000 pulsos por segundo, isso aí nós temos o som. Então, todo som que a gente emite, que identifica, que a gente escuta, tem que estar nessa faixa de frequência. O que estiver acima disso já é considerado ultrassom. Então, tem lá algum recurso que gera uma onda sonora com a vibração de 40.000 Hz, para a gente não tem som. Entretanto, ele vai gerar uma oscilação mecânica no ambiente. Tá tranquilo aí? O ultrassom, né, terapêutico, que é o que a gente usa na fisioterapia, qual é a característica dele? Tem lá um estresse que é empregado aqui no cristal. Esse cristal muda o seu formato, então ele recebe um estresse elétrico aqui, ele muda o formato, só que ele quer voltar a ter o seu formato de origem. Então, no milésimo de segundo seguinte, ele volta ao seu formato e ele gera uma onda sonora a cada pulso desse. Então, isso aqui é o ultrassom que a gente utiliza no terapêutico e também no diagnóstico. O que que muda entre o terapêutico e o diagnóstico? A frequência de onda. Então, o terapêutico, nós vamos utilizar com 1 milhão ou com 3 milhões, ó, de pulsos por segundo. Então, essa vibração a gente não escuta, então ligou o ultrassom, a gente não vai escutar nada, só que ele vai passar pelos tecidos exercendo algum tipo de estresse, e com isso ele gera efeito terapêutico. Então, qual é a característica aí do ultrassom?
Os tecidos estão aqui, ó. Ele está passando pelos tecidos e está gerando esse estresse nos tecidos à medida que ele passa. Isso aí é o efeito terapêutico do ultrassom. Então, o ultrassom de 1 e de 3 MHz tem essa capacidade de gerar esse efeito. Tudo beleza aí? Tudo em paz? Estão entendendo? Tá claro? Beleza. Então, qual é a diferença para o ultrassom diagnóstico agora? Vamos botar aqui um outro cabeçote. Tem aqui de novo o cristal aqui dentro do cabeçote que vai ser estressado. Tá? Estressado que eu falo, vai receber uma carga e vai mudar o seu formato. Professor, rapidinho, o senhor chegou a falar agora qual o material do cristal ou não? Não, ainda não, vou falar, tá? Inicialmente quartzo, mas hoje tem vários tipos de cristais diferentes. Qual é a diferença de um cristal para qualquer outro material? Ele tem uma organização molecular muito mais perfeita. Então, por isso que no estresse que é empregado a ele muda o formato, mas não muda elétron, ele se mantém da mesma forma. Tá? Mas eu vou Então, falar. por isso que o cabeçote é sempre mais caro que a máquina, né? Isso, e mais sensível. Então, se o cabeçote cair, bater, e ele quebrar, ó, quebrou o cristal, ele não é mais capaz de gerar onda nenhuma. Então, a gente tem que ter um grande cuidado com esse cabeçote, e por isso esse custo maior. Sempre, tá? E isso, a gente está falando aí um custo maior do nosso diagnóstico, desculpa, do nosso terapêutico, né? Que é caro. O diagnóstico é mais caro ainda. Por quê? Qual é a diferença do ultrassom terapêutico para o diagnóstico? Ó, como eu falei lá, o nosso terapêutico, a gente emite a onda sonora e ela trafega aqui para dentro e pronto. Ótimo. Qual é a diferença do diagnóstico? Vem lá a vibração de onda, estressa esse cristal, ele gera a onda sonora. É isso? Pronto, beleza, ótimo. Vai gerar essa onda sonora com aquela frequência mais alta. E o que ele é capaz de fazer? Encontrou aí no caminho um nódulo, ó, aqui nessa região. O que essa onda sonora vai fazer? Vou até mudar o desenho da onda sonora, tá? Para ficar mais didático. A onda sonora está vindo aqui, ó, emitindo a onda sonora impulsos. O que acontece? Aqui ela vai passar, aqui ela passa um pouco, mas quando ela encostou nesse objeto, o que vai acontecer aí? Vai ter o retorno, que seria o eco. O retorno dessa onda sonora que foi empregada. Então, ela encostou aqui e aqui ela retorna. Ó. Neste retorno, o aparelho diagnóstico agora ele consegue decodificar essa força mecânica que foi empregada no cristal e ele gera aqui, ó, uma informação para que seja criada uma imagem lá no aparelho. Então, por isso que vocês vão ver, precisa fazer um ecocardiograma. O nome já está dizendo. Vai captar a onda sonora, né, vai gerar onda sonora, vai bater no coração, vai captar esse retorno, que é o eco, e vai dar ele graficamente. Então, a diferença do ultrassom diagnóstico para o ultrassom terapêutico é que o terapêutico emite a onda sonora para o tecido e gera reações fisiológicas, gera reações no tecido que a gente considera terapêuticas, porque ela pode acelerar o reparo tecidual, o organismo se defende desse estresse. E a gente não capta o retorno dessa onda sonora. O terapêutico, a gente não faz isso. O diagnóstico, qual é a grande diferença? Tem um comprimento de onda menor, por isso uma frequência muito maior, então ele vai gerar uma onda, ó, com maior
né, com maior frequência, porém com menor força de vibração, porque os pulsos são bem pequenos. Com isso, ela não gera uma reação tecidual, não gera um efeito terapêutico. Não esquenta, não vibra, não gera aumento de vascularização, mas quando ela encontra qualquer objeto, ela retorna fazendo esse eco. E o aparelho é capaz de captar esse retorno. Tudo tranquilo aí? Tranquila a diferença? Isso aí foi aprendido com a baleia, tá? Então, que é o que foi empregado lá nos submarinos, que é o sonar. Então, ele emite lá uma onda sonora, encontra um determinado objeto, ele vai passar, o retorno do som seria o eco, que é o retorno. Então, o ultrassom diagnóstico, ele tem a capacidade de gerar uma onda sonora e captar o retorno dessa onda e criar uma imagem a partir disso. O ultrassom terapêutico, ele emite somente a onda sonora e gera uma reação no tecido. Tá certo? E por que ele faz isso? Porque quanto menor a frequência, maior o pulso. Então, ele passa pelos tecidos vibrando mais. Consequentemente, tem um efeito terapêutico maior. Então, nós vamos utilizar o ultrassom terapêutico nos pacientes de 1 e de 3 MHz. Então, de 1 milhão ou de 3 milhões de pulsos por segundo. O que alguém tinha me perguntado. Então, o cristal inicialmente foi de quartzo, né? Foi estressado, se percebeu que formava uma onda sonora a partir disso, mas hoje nós temos aí de chumbo, zircônio, de titânio, e esse cristal está onde? Ó, dentro do cabeçote. Ele recebe ali do aparelho a frequência do estresse que vai ser gerado, para que ele gere a onda sonora para estressar o segmento na frequência do que você quer gerar de efeito terapêutico. Essa característica que o cristal tem, ó, de estar aqui, receber um estresse, mudar o formato, ó, no milésimo de segundo seguinte, voltar ao formato normal e gerar um pulso, é conhecido como efeito piezoelétrico. Então, essa característica é só o cristal que vai fazer, não tem outro recurso que faça isso, né, que cria essa onda sonora a partir de um estresse elétrico ou que crie uma corrente elétrica a partir de um estresse mecânico da vibração. Então, o cristal que é capaz de fazer isso. Então, a cada pulso elétrico, ele cria uma onda sonora. Então, diferente do laser que nós tínhamos visto, o cristal, ó, que está aqui, você pode ter um aparelho que gere 1 MHz ou ele também gera 3 MHz. Por que agora não precisa mudar o cabeçote? Porque mudou a frequência de estímulo aqui, muda a frequência da produção de onda sonora. Então, a gente não precisa ter dois cabeçotes para gerar ultrassom de 1 MHz ou de 3 MHz. Tá tranquilo? No mesmo aparelho, com o mesmo cabeçote, a gente consegue gerar os dois. Tá certo? Rapidão aí, tudo tranquilo? Então, essa onda, ó, nós vamos tratar os pacientes com a onda que está sendo gerada pelo cabeçote. Então, o cabeçote está aqui. O que vai acontecer? Está lá o tecido, a pele, o músculo. Então, a onda sonora. Então, o cabeçote, nós vamos ver que todos têm um cabozinho ali maior, o fio aqui, e a gente escolhe a frequência. Então, como que esse som vai se propagar aí?
Então, ele vem lá do cristal e ele se propaga pelos tecidos. Ó. Então, e por que vai diminuindo aqui? Porque à medida que ele vai passando pelos tecidos, essa força que ele está empregando está diminuindo. Então, nós vamos ter essa onda que segue aqui de maneira longitudinal. Então, ela está saindo do cabeçote e está descendo para o tecido. Só que também a cada pulso desse que bate nos tecidos, que seriam as interfaces, né? Então, o longitudinal está ali em amarelo. O que seria essas ondas transversais? Seria a cada pulso desse que bateu na pele, ele faz como se fosse uma onda lateral. Imagine aí jogar uma pedra num rio ou numa lagoa. Então, jogou essa pedra, você vê que tem uma parte da água que segue com a pedra e vai formando uma onda aqui, ó, não forma uma onda lateral. Então, nós vamos estressar o tecido dos pacientes no sentido longitudinal ou no sentido transversal. Então, esses estresses vão reorganizar colágeno, alterar a produção de proteína. Dentro de doses terapêuticas, nós vamos ter efeitos positivos. Se a gente usar, né, ele com a dose muito grande, a gente pode gerar um comprometimento maior. O que seria esse cisalhamento? Já viu ali, por exemplo, um sapato que a gente anda e fica a marca ali, da onde ele sempre dobra? Isso seria um cisalhamento. Isso pode ser lesivo, ou o sapato pode rasgar depois de fazer isso com grande intensidade há muito tempo, o tecido também. Por isso, nós vamos usar a dose. Por que a dose tem que ter um controle? Lembrando que o som ele é mecânico, então se usar uma dose muito grande, ele pode destruir o tecido. Então, teria alguma indicação de destruir o tecido? Então, a lipocavitação é utilizar o ultrassom para gerar destruição da gordura. Com esse uso aí, seria por acaso uma destruição induzida, né, professor? Se fosse usar para a retirada da gordura. O pessoal usa com esse objetivo, tá? E no caso na contraindicação de utilizar o ultrassom sobre a vértebra? Porque na vértebra ali onde está o processo espinhoso, passa a medula. E a medula tem algumas proteínas que, com esse estresse mecânico do ultrassom, você pode sobrecarregar e lesionar ela. Então, para proteger o sistema nervoso central, você não faz em cima da coluna vertebral. Beleza? Pode fazer na musculatura paravertebral, para proteger o sistema nervoso. Tá? Então, ó, o que a Sara... Tá tranquilo aí? Entendeu aí? Entendi, professor. Beleza. Então, ó, o que a Sara perguntou ali, se então depende da frequência, nós vamos ter dois tipos de ultrassom. Sim, então nesse desenho aqui, eu ilustrei o ultrassom com 1 MHz, com a frequência de 1 MHz. Tá? Por quê? Porque com 1 MHz ele tem grande poder de penetração e segue, aí dependendo da região, da espessura, nós vamos ver isso, pode seguir lá até o osso. Tranquilo? Então, esse aí seria o de 1 MHz. Tá? O de 3 MHz, qual é a diferença? Vou desenhar aqui embaixo. O cabeçote está aqui. Só está menor para caber no desenho. Então, está aqui a pele, a musculatura de novo, tá? E a parte óssea aqui. O que muda aí? Vamos colocar o exemplo agora de ultrassom de 3 MHz. Tá? Qual é a diferença? O comprimento de onda vai ser menor, porque se ele tem 3 MHz, ele vai gerar o quê? Muito mais frequência, o comprimento de onda é menor. Então, ele é assim, ó. Só que o que acontece? Por ele ser menor, o poder de penetração é muito menor. Ele chega aí, ó, a derme, a gordura, então ele tem o efeito superficial.
Então, o de 1 MHz, também conhecido como osteomio articular, e o de 3 MHz é superficial. Então, o pessoal de dermatofuncional, que trabalha com estética, que vai tratar estria, que vai fazer tratamentos na pele, vai usar de 3 MHz. Quem vai tratar músculo, tendão, osso, vai usar de 1 MHz, que ele tem uma profundidade maior de efeito. Tranquilo aí, Sara? Entendi, professor. Obrigada. Beleza. Nós vamos dosar aqui tudo para 1 MHz, tá bom? Então, nossa primeira escolha já fizemos. Lembram lá? Nós vamos tratar um paciente, né? Se ele tem uma lesão profunda ou uma aderência profunda, nós já vamos usar o de 1 MHz. O de 3 é superficial. Então, toda a nossa dose vai ser mais para 1 MHz, tá bom? Depois vocês vão ver o outro lá em dermatofuncional. Tranquilão? Vou pular isso aqui e depois eu volto nesse dado. Então, uma outra diferença entre, então vamos botar aqui. O cabeçote está aqui. Então, só seguir essa linha aqui. Pronto. De 1 MHz. E aqui o outro cabeçote de 3 MHz. Então, o que vai mudar? O de 1 gera pulsos maiores, o de 3 gera pulsos menores e por isso é mais fraco. Então, o que é isso aqui? O que foi feito? O que quer dizer essa tabela? Essa tabela estava buscando a atenuação. Lembra que alguns tinham me perguntado o que é esse que eu tinha posto lá, atenuação, que é a dose média. O que seria isso? Foram avaliar, né, como que a gente sabe o quanto de som nós vamos perder à medida que a gente usa o ultrassom em cada parte do tecido, em cada substância. Então, qual é o objetivo aí? Avaliar aonde é a dose média de cada aparelho. Então, pegou lá o aparelho, colocou aqui o ultrassom, colocou aqui dentro desse becker, isso foi uma pesquisa que estava avaliando essa onda. Então, colocou aqui dentro os vários tecidos que nós temos. Sangue, gordura, fígado, osso, e foi aplicando a onda sonora para ver se aqui, saiu 100% da onda sonora. Aqui chegou 50% da onda sonora. O que a gente pode afirmar? A gente pode afirmar que com um exemplo aí, com 5 centímetros de gordura, o ultrassom perdeu o quê? Metade da dose. Então, o ultrassom, digamos que ali tem a gordura. Usou o ultrassom na gordura, em 5 centímetros de aplicação de ultrassom de 1 MHz, ele perdeu metade do seu valor. Isso é importante saber por quê. Vamos voltar no nosso exemplo anterior, no nosso desenho aqui, Se esse paciente que está aqui em cima estivesse com uma camada de gordura assim, tá? E essa camada tivesse aí 5 centímetros, a gente já saberia que ele ia perder metade do que você coloca no aparelho só para passar nessa gordura. Será que ele ia chegar nesse osso? E aí, o que vocês acham? Eu acho que não. Pronto. Repete a pergunta, professor, por favor. Se esse paciente aqui tem uma camada de gordura grande, nós vimos que esse paciente é obeso, ele tem 5 centímetros de gordura em cima da área que você quer tratar. Você quer tratar uma fratura, acelerar essa consolidação por um estresse mecânico. O ultrassom é ótimo para fazer isso. Beleza, perfeito. Só que para ele ultrapassar esses 5 centímetros de gordura, nós já vimos lá nesse estudo que ele vai perder metade da dose que você colocar no ultrassom. Será que ele vai chegar aqui no osso, como a gente tinha feito o desenho anteriormente? Provavelmente não.
Então, nós Não, teríamos... nesse caso, teria que aumentar a potência, não? Porque quando se usa em, exemplo, na coxa ou então nas costas, principalmente na lombar, quanto mais profundo o músculo, maior usa a potência. Exemplo, dependendo da localização dessa gordura dele, seria recomendado utilizar 1.6 ou 1.8. Isso, perfeito. É isso? Aí nós vamos... Perfeito. Então, nós precisaremos aumentar. Então, o objetivo desse estudo foi encontrar isso. O quanto a gente precisa aumentar. Então, isso foi testado, ó, com sangue. Então, 15 centímetros de sangue perde metade da dose do ultrassom. Isso eu estou sinalizando aqui de 1 MHz, por quê? Porque o de 3, ele já é mais fraco. Então, ele não consegue, ó, 1 centímetro de gordura já perde metade da dose do ultrassom. Por isso que ele é muito superficial, ele não tem um grande poder de penetração. Ó, então, foi testado em fígado, no músculo, 1 a 2 centímetros de músculo perde metade da dose do ultrassom. Osso, ó, 1,5 milímetros, então o osso não vai passar praticamente nada. E quando ele não passa, isso quer dizer o quê? Que ele está vibrando muito com aquele estímulo, está absorvendo todo o ultrassom. Então, quer dizer que ele age melhor em áreas mais densas. Olha a diferença aqui, ó. Na água, precisaríamos de 1.100 centímetros para perder metade da dose do ultrassom. Isso quer dizer o quê? Que o som se propaga de maneira excelente na água. Por isso, a melhor forma de a gente usar o ultrassom é subaquático. Então, colocar a mão na água, colocar o segmento que você quer tratar. Então, quando a gente quer tratar, por que usa água? Porque o som se propaga melhor na água, não vai perder nada no tratamento. O que nós temos mais perto da água sem ser a água? O gel. Por isso a gente usa o gel, porque o gel, quando colocado ali em cima da pele do paciente e a gente aplica o ultrassom, o gel não perde nada e passa toda a onda sonora para o paciente. Tranquilo? Então, essa pesquisa chegou a qual conclusão? Então, avaliou vários tecidos e viu uma média de perda por tecido. Por que uma média? Porque não dá para a gente saber certeza, né, com certeza, de qual a composição da região do antebraço que você vai tratar. Então, não tem. Então, por isso se calculou uma média, ó, que a cada 2,3 centímetros de tecido humano se perde metade da dose do ultrassom. Tranquilo aí? Então, pegou todas aquelas áreas, se avaliou ali cada meio valor de cada um, do músculo, do osso, do sangue, e se criou uma média. Então, isso quer dizer o quê? Está aqui a pele, o músculo, o osso. Então, se a gente estipular, não, daqui para cá, tem 2,3 centímetros. Então, o som que saiu aqui do cabeçote, ele vai chegar aqui com 50% da sua intensidade. Tudo em paz aí? Isso nós estamos falando, né, do ultrassom de 1 MHz. Por que de 1 MHz? Porque o de 3 MHz vai ter um valor médio bem menor. Tranquilo?
Tudo em paz aí, pessoal? Então, primeira coisa que nós vamos, né, avaliar para tratar é qual é a profundidade do tecido que você quer tratar. Ah, o tecido aqui eu quero tratar essa parte próxima ao tendão, daqui para cá tem 1 centímetro. E aí? Se tem 1 centímetro, vai perder quanto do som? E aí? Quem me dá um exemplo aí? Então, ó, se a cada 2,3 centímetros vai perder, ó, 50% da onda sonora, 1 centímetro vai perder quantos por cento? Beleza? Estão entendendo qual conta eu estou fazendo? Aí o pessoal que fugiu Não. foi para a área de saúde Eu para não fazer não, conta. não sei matemática, não. Sabe sim, rapaz. Então, ó, vou apagar aqui, ó. Bora aqui. Que nada, fiquem na paz aí. Calma. Tudo tranquilo até aqui? Entender o que é atenuar? Então, atenuar é perder o som. Não é isso? Deixa eu fazer uma coisa aqui. Vamos criar Espera aí. Vamos criar um Ctrl+. Pronto. Então, bora aqui fazer. Ó, tá aqui a pele. Tecido aí subcutâneo. Vamos botar colorido para ficar mais emocionante para vocês. Pronto. O tendão tá aqui. O músculo. Tá? E uma parte óssea lá embaixo. Pronto, o osso está aqui. Estamos com um ultrassom. Então, o ultrassom está aqui, ó. Nós vamos querer tratar uma lesão no tendão. Vamos botar 3 momentos. Vamos aplicar aqui para tratar lá a parte óssea. E aqui outro para tratar uma lesão muscular. Então, vamos colocar ali, ó. O paciente tem um comprometimento aqui, uma fissura aqui e uma lesão aqui. Tranquilo? Então, pegamos ó, o aparelho. Lembrar, ó, colocamos o gel aqui. Por que o gel? Porque o gel é o mais próximo da água fora dela. Por que a gente não deixa o ar? Ó, por causa disso. No ar, pouquíssima quantidade de ar, já perdemos metade da dose do ultrassom. Então, se tiver ar entre o cabeçote e o tecido a ser tratado, o som já não vai passar. Então, vamos anotar os nossos dados aí. Primeiro ponto que nós vamos escolher. Então, o nosso ultrassom vai ser o quê? De 1 MHz. Por quê? Porque a gente quer que ele tenha maior poder de penetração. Nós ainda não estamos descrevendo, tá bom? A dose. O que seria a dose? Tá? Eita. Nós ainda vamos descrever a dose. A gente só está entendendo. Não, assim que tiver a aula, nós vamos fazer, tá? Assim que puder, nós vamos fazer. Fique tranquilo. Vamos fazer de todos eles, tá? Então, o que seria a dose? O quanto de som em watts por cada centímetro quadrado que nós vamos aplicar. Beleza? Pronto. Isso aí nós não vamos ver agora. Daqui a pouco vamos ver hoje, mas não agora. Daqui a pouquinho. Então, vamos escolher aqui, entender primeiro o que é a atenuação. Então, nós vamos levar em consideração a distância daqui para cá. Ó. Então, para facilitar a nossa vida, digamos que daqui para aqui, nós medimos e aqui tem 2,3 centímetros, tá? De profundidade.
Então, naquele estudo lá, o que acontece? Nós já vimos que a cada 2,3 centímetros, o que acontece com a onda com o som do ultrassom? Então, o som que está saindo aqui, ó, o que acontece? Ele vai perdendo a onda sonora dos 100% que saiu do cabeçote, vai chegar aqui, ó, vai chegar nessa região só 50% do som que você colocou. Então, vamos dar um exemplo mais prático. Colocamos no ultrassom de 1 MHz um volume de som, uma intensidade de som de 1 watts por cada centímetro quadrado. Beleza. Quanto que vai chegar aqui embaixo? Então, isso aqui que nós colocamos de intensidade. Ó, de dose. Quanto que chega aqui embaixo? Quem me fala aí? Então, ó, se tem 1 watts por centímetro quadrado, e aqui vai chegar a metade do som que for colocado, por que vai chegar a metade? Porque ele está perdendo esse som vibrando os tecidos aqui. Então, ele está convertendo a onda sonora em efeito terapêutico. Então, vai chegar aqui, ó, 0,5 watts por centímetro quadrado. Vai chegar a metade da dose. Será que 0,5 watts por centímetro quadrado consegue tratar esse osso? Se ele conseguir, ótimo, nós podemos utilizar. Já afirmo para vocês que ele é capaz de tratar o osso, sim. Tá tranquilo aí? Não, professor, mas tem matemática no meio, eu não entendi. Como é que é essa porcentagem? Repete só mais uma vez. Então, ó, a onda sonora que saiu do cabeçote, tá? Vou desenhar esse que está aqui, ó. Esse que está aqui do lado. Então, saiu daqui o quê? 100% da onda. Você ligou o aparelho, ó. Ele está descendo, ele vai passando e ele vai perdendo a onda sonora, ele vai enfraquecendo aqui, à medida que ele passa. Então, à medida que ele vai ultrapassando os tecidos, ele vai perdendo a onda sonora. Imagina você falando em um lugar, uma pessoa que está a 3 metros de você, ela vai ouvir um volume diferente do que você está falando. Se ela estiver a 5 metros de você, já vai ouvir um volume menor. Se ela estiver a 50 metros, não vai ouvir nada. É isso que o som também vai fazer à medida que ele passa pelos tecidos. Ele vai se propagando pelos tecidos e ele vai dissipando essa onda sonora. Tá tranquilo? Então, no caso do ultrassom, foi feito um estudo para ver o quanto ele dissipa quando ele passa em tecidos humanos. Então, à medida que ele vai ultrapassando os tecidos humanos, ele vai dissipando a onda sonora. Então, em média, a cada 2,3 centímetros de tecido, então ele vai ultrapassando o tecido e vai perdendo a onda, ó. Vai passando e vai perdendo a onda sonora, mas ele vai gerando efeito terapêutico. À medida que ele está atravessando esses tecidos, ele vai perdendo som. Então, ele passou, ó, chegou até aqui e perdeu 10%. Por quê? Só em atravessar essa parte. Depois mais 10. Depois mais 10. É isso que está acontecendo. Ele vai perdendo. Até que chegou aqui, ele perdeu quanto? Ele perdeu 50% do som passando por esses tecidos. Tudo em paz aí? Melhorou? Sim, professor. Se a gente seguir, ó, só que aqui o osso é denso, então só dentro do osso ele pode perder uma grande quantidade de som. Então, às vezes você quer tratar uma estrutura que está aqui, não vai chegar nada. Ó. Tá vendo que o som acabou antes de chegar aqui embaixo? Então, a gente precisaria aumentar a dose. Tá claro aí? Então, neste exemplo que está aqui no meio, o que eu fiz? Eu criei um valor. Então, a gente colocou 1 watts por centímetro quadrado de som, ligou o ultrassom de 1 MHz. Como esse osso, ó, está a 2,3 centímetros da superfície onde você está aplicando o ultrassom, chegou no osso quanto? Chegou no osso a metade
a metade do som. Tranquilo aí? Sim, professor. Obrigado. Beleza, galera? Nada, tranquilão. Então, aqui, ó, chegou 0,5. Por estudos, 0,5, o osso já responde. A partir de 0,3 watts por centímetro quadrado, o osso já gera o efeito terapêutico. Então, a cada 2,3 centímetros, vai diminuir, ó, 50% do som do ultrassom. Aí, aqui, ó, nesse daqui, digamos que ele tenha só 1 centímetro. Ele vai perder os mesmos 50? Não. Então, por isso que eu botei ali aquela regra de 3, ó. 1 centímetro vai estar igual a x. Então, x vai estar igual a quanto aí? Ele vai perder, ó, 20% só. Então, vamos usar o mesmo 1. Então, usou aí 1 watts por centímetro quadrado. Vai chegar a quanto aqui nesse tendão? Se ele só está perdendo agora, 20%. Está mais superficial. Não foi isso que nós vimos aqui, ó? Perdeu 10, perdeu 20, pronto. Chegou com 0,8 watts por centímetro quadrado. Tranquilo aí? Isso aqui é a dose do ultrassom. Então, nós vamos ter que levar em consideração a profundidade para saber o quanto ele vai perder. Então, nós vamos ter que imaginar isso. O que está passando aqui, ó, o quanto que ele vai perder de som. Se ele vai perder muito, se ele vai perder pouco. Tá tranquilo aí? Ficou mais claro? Isso aí é a atenuação, tá? Isso que nós estamos escrevendo é só o quanto ele vai perder de som, que é essa atenuação. Tá certo? Alguma dúvida aí? Então, imaginem aqui, viu, Sara? A gente não tem mistério, não, tá? O do cálculo. Eu vou passar a dose para a gente fazer algo mais preciso. Esse cálculo aqui é só relativo ao quanto vai ser perdido de som. Os ultrassons mais novos, você coloca aí ultrassom mais novo, você coloca lá, por exemplo, tendão profundo. Ele já faz esse cálculo dentro dele. Eu só estou explicando o porquê que você vai precisar colocar, se é superficial ou profundo. Músculo superficial, na fase aguda. Então, se é um superficial, ele já sabe que ele está mais para cima. Tá tranquilo aí? Esse cálculo é o cálculo de perda de onda sonora. Tá? Que hoje os aparelhos mais novos, você sinaliza isso só falando se é superficial ou profundo. Os mais antigos, você tem que fazer essa conta aí para aumentar a dose do som para que você possa ter esse maior efeito, esse efeito certinho. Tudo em paz aí? Tá tranquilo? Então, isso é atenuação, tá? Então, o que seria a dose? Seria o quanto de som a gente precisa em cada tecido para que o tecido alvo do seu tratamento responda a esse som que você está empregando. Então, o que seria isso? Então, quer tratar um tendão, um ligamento, osso, que são mais densos, eles precisam de menor quantidade de estresse, ó, um volume pequeno de vibração, eles já respondem a esse som como efeito terapêutico. Lembrando que, ó, por que eu estou sinalizando bem o alvo? Então, vamos voltar lá no desenho anterior. Ó, tendão, ligamento e osso, 0,3 a 0,6 watts por centímetro quadrado, ele já responde a essa dose, tendo efeito terapêutico, tentando se defender dessa onda sonora. Aumenta, né, produção de proteína, reorganiza a deposição de colágeno, aumenta a calcificação, aumenta a vascularização, isso que é o efeito terapêutico,
Tá tranquilo aí? Então, o tendão precisa... Por que o tendão, o ligamento e o osso precisam de menos som do que o músculo? Porque o músculo é mais hidratado, consequentemente, ele deixa o som passar mais fácil. Tendão, ligamento e osso, né, como eles são mais densos, ele não deixa o som passar, consequentemente, ele oferece maior resistência a essa passagem do som. Isso aqui é dose, tá? Então, aqui, ó, nós vamos só recapitular. Tá aqui o ultrassom, ó, pronto. Temos lá a frequência. O que é a frequência? Qual é o tipo de som que você vai utilizar, tá bom? Então, vamos usar 1 megahertz. O que é isso? Essa é a frequência. O que seria a dose? Seria o volume de som aqui. Então, a gente não consegue mudar essa frequência, mas é como se a gente utilizasse, ó, um volume maior de som com a mesma frequência. Tá tranquilo? Com isso, a força que ele vai gerar vai ser muito maior. Mas a frequência continua a mesma. Beleza? Vamos fazer caso, algo mais. Aumenta a potência, né, pessoal? É isso que o senhor falou? Isso, exatamente. Aumenta a potência, porém a mesma frequência. Entendi. Mesma frequência. Então, nós vamos ouvir uma música lá no carro, tá com determinado volume, você não sente vibrar o seu tórax, mas você olha, o retrovisor está vibrando. Você pega essa mesma música, escuta no trio elétrico e vai lá do lado dele. A mesma música você vai sentir vibrar tudo por dentro. Beleza? Qual é a diferença? Não mudaremos a frequência, mas mudaremos a intensidade do som. Tá claro aí? Vamos lá corrigir o nosso desenho. Tá claro, galera? Ó, vamos corrigir. Beleza. Vamos corrigir no nosso desenho se a nossa dose para o tendão está correta e para o osso. Não foi isso que nós fizemos lá no nosso exemplo? Precisa chegar a quanto para ser terapêutico? 0,3 a 0,6. 0,3 normalmente uma intensidade baixa, 0,6 uma intensidade maior. Poderia até ter relação com fase de processo inflamatório. Mas um menor estresse, outro maior. Vamos voltar lá no nosso exemplo. A gente vê se o nosso exemplo está certo. Então, vamos começar aqui, ó. O que nós fomos tratar o osso. Ó, vamos botar um verde aqui. O osso que nós estamos tratando, olha o quanto está chegando nele. 0,5 watts por centímetro quadrado. Está tratando ele? Está dentro da faixa terapêutica? Tá. 0,3 a 0,6. Pronto, correto. Tranquilão. Pode tratar aí, que o osso vai responder bem, aumenta a calcificação, perfeito. Agora vamos ver o tendão. E aí? O tendão, nós colocamos o mesmo 1 watts por centímetro quadrado, lembram? Ó, tá aqui, ó, tá chegando nele 0,8 watts por centímetro quadrado. E aí, quanto precisa chegar no tendão para que seja terapêutico? Lembram? 0,3 a 0,6. 0,8 está excedendo a capacidade? Tá sim. Tá. Agora, e se for acima da frequência e bem abaixo da potência, professor? Acima da frequência, como? Você vai mudar a frequência do ultrassom para 3 MHz? No caso aí, não tá 0,8? Tipo, fosse 0,8, só que com uma potência bem menor. Menor do que a média. O ideal, no caso. Ah, beleza, entendi agora. Então, a gente não muda na frequência, tá bom? Mesmo frequência, entendi sua pergunta. Então, nesse caso, ele está o quê? Excedendo a capacidade, não tá? Então, ele vai ser lesivo. Nós temos que abaixar. Não está excedendo? Eu vou chegar na sua resposta, tá? Quem é que está falando aí? Adriel, professor. Adriel, beleza, Adriel? Já vou chegar na sua resposta, tá? Entendi. Então, aqui, ó, nesse caso, tá muito, não tá, Adriel? O que a gente pode fazer? Vamos diminuir a dose.
Se ele vai perder 20%, o que a gente pode botar? 0,8 ou 0,7 watts por centímetro quadrado, que vai chegar a 0,5 no tendão e vai tratar tranquilo o segmento. Tá tranquilo aí? Então, nós vamos precisar diminuir a dose no aparelho para ter efeito terapêutico e não lesionar. Porque se a gente usa uma dose que chega a 0,8 nesse tendão, a gente pode fragilizar ele e desencadear a lesão. Tá claro aí? O que Adriel, né? O que o Adriel tinha perguntado é o quê? E se essa dose tiver baixa? Aí nós vamos precisar subir a intensidade. Então, vamos tratar essa lesão daqui, ó, do músculo. Então, digamos que a gente colocou aqui de novo 1 watts por centímetro quadrado. Chegou aqui, ó, tá a 2 centímetros. Então, se ele tá a 2 centímetros, ele vai perder aí 40% do que a gente colocou. Tá chegando aqui, ó, 0,6 watts por centímetro quadrado. Tá tranquilo? Vamos relembrar ali do músculo, ó. Todo mundo tá vendo? Do músculo tem que chegar a quanto? Pelo menos 0,7, não é isso? Tá sendo capaz de tratar esse músculo? Sim, ficou uma abaixo. Então não tá tratando, tá bom? Tipo, por que não tá tratando? Se tá até o limite, pessoal, tá até 0,6. Tem que chegar exato em 7? Exato, em 7. Ah, sim, Então, entendi. chegou aqui 0,6 watts por centímetro quadrado. O músculo não identifica essa vibração como possível estresse. Ele não se defende. Então, o que é ultrassom? É um estresse controlado nesse segmento. Então, neste nosso exemplo, 1 watts por centímetro quadrado seria pouco. Então, a gente precisaria usar 1,2. Lembra que você me falou isso, lá da gordura? Então, a dose vai ter relação com isso. Qual a profundidade do segmento? Então, aqui, ó, deu certo aqui. A gente aumentou para 1,2. Tá? Vai chegar agora 1. Deixa eu apagar direito. Vamos botar aí 0,8. Beleza, tá tratando tranquilamente aí esse músculo. Perfeito. E o de cá está uma dose muito alta. Nós vamos abaixar para 0,7 watts por centímetro quadrado. Para que chegue aqui, ó, 0,5 watts por centímetro quadrado para poder tratar tranquilo. Beleza aí? Pronto, aí aqui a gente trata também com segurança. Nós vamos levar em consideração essa profundidade. Tá claro? Então, sempre nós vamos precisar avaliar a profundidade, né, do tecido, do alvo do nosso tratamento. Vamos avaliar como? Palpação, né? Ou o perfeito seria fazer uma ultrassonografia e saber a profundidade. Pronto, lindo. Nós vamos usar a palpação para fazer isso. Tranquilo? E aí a gente leva em consideração o segmento que a gente quer tratar e a distância que esse segmento está da pele. O que a gente não pode esquecer? Ah, eu quero tratar o tendão que está aqui. Pronto, está pertinho. Eu quero tratar o músculo que está aqui. Beleza. O que é o ideal para o tendão, tá? Ó, o que seria o ideal para o tendão? Ah, tá aqui. Ah, eu quero tratar o músculo. Não podemos esquecer o que seria o ideal para o músculo. Tá tranquilo? Tá certo aí? Então, essas são as doses, né, que nós vamos aplicar, mas levando em consideração o alvo do tratamento. Então, sempre o alvo vai ser levado em consideração? Vai, porque vai ter essa atenuação. Tá? Então, vai ter essa perdazinha ali de onda sonora.
Tá firme, galera? Tudo tranquilão? Então, escolhemos o megahertz, já escolhemos a dose. Tudo em paz? Temos 2 parâmetros, certo? Posso seguir mais um pouquinho? Pode sim. Ótimo. Então, aqui, ó, ultrassom. Então, nós vamos ter aqui o cabeçote, que vai gerar a onda sonora aí. Nós vamos ver que esse cabeçote, ó, mesmo que ele tenha este diâmetro, daqui para cá tem, sei lá, 5 centímetros, mas ele vai ter uma área aí. Então, ele só vai produzir onda sonora aqui, ó. Então, essa região que ele produz a onda sonora, esse diâmetro aqui, que ele realmente produz o som, ó, só aqui que ele não produz em tudo, é conhecido como era. Então, vai estar no manual, vai estar no aparelho, pode estar colado aqui, ó, a era. Então, a área efetiva de radiação sonora, ele vai te dar lá um exemplo. Quantos centímetros tem de produção de som? 4 centímetros de era. Pronto, você já sabe que ele só produz som nesses 4 centímetros. Tranquilo aí? Só... Isso que eu quero mostrar. Tá tranquilo? Então, esse aparelho aí da Ibramed, então ele é capaz de gerar, ó, 1 MHz ou 3 MHz. Esse é do tempo antigo. Vou explicar. Explico sim. Posso desenhar aqui? Então, o cabeçote, ele tá aqui, ó. Pronto, aquela parte de metal. Tá bom? Então, o que que acontece? Deixa eu botar aqui. Tá aqui o diâmetro da parte de metal, daqui até aqui, ó. Então, a gente pode medir daqui para cá e ter, por exemplo, 5 centímetros do cabeçote. Mas ele vai emitir a onda sonora só daqui para cá. Então, ele vai ter que te falar qual é a era, qual é a área efetiva de radiação sonora. Então, o que que quer dizer aí a era? A era quer dizer que ele vai produzir som só aqui, ó. Isso é a era. Mesmo que o cabeçote seja maior, se ele te falar que a era lá é de 4 centímetros, pronto, a era é de 4 centímetros. Tá tranquilo? Quando você obtiver, você fala em tempo, Brenda? Em tempo de sessão ou tempo de atendimento? Então, em tempo de sessão, nós vamos calcular agora. Tá bom? Tempo de atendimento à medida que o paciente fica bom. De sessão, nós vamos calcular agora. Tá bom? Tranquilo aí a era? Então, a era vai vir escrito no aparelho, no cabeçote. Então, ó, a era tá, o cabeçote está aqui, ó. Ele tem esse diâmetro, mas ele só produz o som aqui dentro. Pronto, isso aqui é a era. Nós já vamos usar essa informação. Espera aí. Tá bom? Então, aqui, ó, ultrassom de 1 ou 3 MHz. Então, ele vai sinalizar aqui qual que você vai usar. Tá? Então, os aparelhos mais novos, aí que bonitinho, já aparece ali escrito o que você vai usar, qual modulação, o programa. Você pode apertar aí, ele já vai dando os tecidos que você quer tratar, tendão, músculo profundo, superficial, fase aguda, fase crônica, tá certo? Mas ele sempre vai ter o quê? Frequência e a intensidade em watts por centímetro quadrado. Aqui, E ainda tem modelo mais novo que esse, professor? Tem. Esse aqui
É isso que eu ia falar. É um novo, mas não tão novo assim. Os primeiros aqui são do tempo da história da fisioterapia. Então, um botãozinho assim, ó, gira o botão de intensidade em watts por centímetro quadrado, até 2 watts por centímetro quadrado, beleza? E tem um parâmetro aqui que nós não vimos ainda, que é o quê? Contínuo e pulsado. O que seria algo contínuo ou pulsado? Como o nome já está dizendo, a emissão de onda sonora vai ser contínua ou ela vai ser fracionada. Então, contínua, ela vai produzir a onda sonora o tempo inteiro da aplicação. Então, tem lá um cabeçote aqui, ó, sendo usado ultrassom de maneira contínua. O que ele faz? Ele vai emitir a onda sonora, ó, o tempo inteiro da aplicação. Ultrassom pulsado, qual é a característica dele? Como o nome está dizendo, ele emite um som e para. Emite e para. Emite e para. Então, ele vai fracionar essa onda sonora. Qual é a diferença terapêutica disso? Se você quer estressar um segmento e estressa esse segmento de maneira contínua, você, além de gerar vibração, que é o que você está fazendo aqui, você também vai gerar agitação molecular. Então, ele vai, além de vibrar, aumentar a temperatura. Então, teremos efeito térmico e atérmico. O pulsado, ele estressa mecanicamente. Então, a cada pulso, ó, ele vibra e depois ele para. Vibra e para. Então, ele não é capaz de produzir calor. Então, ele não tem efeito térmico. Tá tranquilo? Vou só passar aqui e eu volto. Aí a escolha, então, vai ser relacionada à inflamação? Exatamente. Perfeito? Então, o que seria ultrassom contínuo? Tá? Seria a gente produzir uma onda sonora durante todo o tempo de aplicação. Então, a diferença do contínuo, ó, produziu a onda sonora em todo o tempo de aplicação. Isso aqui seria o contínuo. Então, ele vai ter um efeito térmico, porque ele vai esquentar, e ele vai ter um efeito atérmico, que ele vai gerar vibração. Não tem jeito, está vibrando o tempo inteiro. O pulsado, nós teremos o quê? Algumas, aliás, vou até botar a seta mais para baixo. Teremos algumas possibilidades de pulsado. Seria o quê? Ele pode pulsar assim, ó, parar, pulsar de novo. Ele pode pulsar assim, parar, pulsar de novo. O que está mudando esse pulsado? Ele pode pulsar assim, ó. E aí, o que muda entre eles? Ou ele pode pulsar assim e assim. A porcentagem. Então, nos aparelhos mais novos, a gente pode escolher como que vai ser o pulsado. Ah, eu quero que ele pulse 20%. 20% de onda sonora, 80% de repouso. Ah, não, eu quero que seja o contrário. 80% lá de onda sonora e 20% de repouso. Ah, não, eu quero 10% de onda sonora e 90% de repouso. Tá tranquilo aí? Ou quero 50%. Então, isso quer dizer o quê? O quanto ele vai pulsar. Os aparelhos mais antigos, a gente já pulsa direto aqui, 20%. Por isso a gente... Pronto, vou falar agora. Por isso a gente pode encontrar em literatura que o pulsado não produz calor. Então, qual é a indicação de cada um? Se o paciente está na fase aguda, a gente não quer um efeito térmico. Nós não vamos utilizar contínuo. Vocês concordam comigo que se a gente botar aí 80% de onda sonora e 20% de repouso, ele vai produzir 80% do calor que o contínuo faria? Então, a gente pode usar o de 20%, que a gente não quer produzir calor. A gente quer dar o estresse mecânico, o efeito atérmico,
sem aumentar o processo inflamatório. A gente quer acelerar o reparo tecidual pelo estresse, mas nós não queremos produzir calor. Aí a gente usa esse pulsado que não produz calor. Tá tranquilo aí, Brenda? Beleza, galera? O paciente já não está com sinais de inflamação. Pronto, beleza. Eu quero estressar mecanicamente ele, mas eu também quero que ele aumente a vascularização, que ele aumente a hidratação tecidual, que ele aumente a elasticidade tecidual. Quero reorganizar mais rápido o colágeno. Então, o efeito atérmico é o efeito mecânico da passagem da onda sonora, e o efeito térmico é a agitação molecular que essa onda sonora vai desencadear, que é o calor. Então, o contínuo vai fazer isso. O pulsado, quanto menos som produzido, menos ele vai produzir calor. Mas ele vai continuar gerando esse estresse tecidual. Beleza? Tudo em paz aí? Então, escolhemos o tipo de ultrassom, que é pela profundidade do tecido, a dose, que é pela característica do tecido, se é mais denso ou menos denso, lembrando lá do local do tratamento, do alvo do tratamento, tá certo? Que a cada 2,3 centímetros de tecido humano, a gente perde metade da dose do ultrassom. Agora, nós vamos escolher se ele é contínuo ou se ele é pulsado. Contínuo, nós vamos ter efeito térmico e atérmico associado. Então, estresse mecânico associado à produção de calor. E o pulsado, nós vamos ter o predomínio do efeito atérmico, do estresse mecânico, sem que haja o efeito térmico em doses, né, com um repouso maior, 20%, 30% somente de onda sonora. Ou a gente pode ter até uma produção de calor, porém menor. 50% de onda sonora, 60% a gente tem uma capacidade menor. Tá tranquilo aí? Tudo em paz? Estão entendendo aí? Beleza. Vamos agora, ó. Espera aí. Calcular. Ótimo. Esse Kaká foi engraçado. Então, ó, o outro ponto, depois eu vou recapitular tudo, tá? O ultrassom ele tem um pouquinho de detalhes, que são esses que a gente está vendo, mas nada impossível não, tudo tranquilo. Então tá aqui, ó, o cabeçote lá do ultrassom, tem lá a produção da onda sonora. Ótimo, aqui, ó, pronto, produziu a onda sonora, tá aqui. Percebemos que a produção só acontece nessa região, tá? Quando a gente for fazer aula prática, eu vou mostrar isso para vocês. A gente tem como ligar o ultrassom e ver aonde ele produz a onda sonora. Então, ó, ele está produzindo o cabeçote inteiro, em toda aquela área de metal? Não, não está. Tá? Então, se a gente olhar, ó, o diâmetro do cabeçote, olhando por baixo aí, então o cabeçote está aqui, ó. Nós vamos ver que ele produz a onda sonora, ó, só aqui. Beleza, tranquilo? Então, só aqui, ó. Isso aí é a era. Nós vamos ter que olhar no aparelho, no manual. Alguns têm colado aqui, ó, no próprio cabeçote. Então, digamos que o nosso aparelho tem aí uma era, nós vimos no manual, em qualquer lugar, de 4 centímetros. Isso quer dizer o quê? A área efetiva de radiação sonora é de 4 centímetros. Aonde nós vamos usar isso aí? Nós vamos usar no cálculo da área a ser tratada. Então, está aqui lá o segmento que você quer tratar, a área de lesão está aqui. Nós vamos estimar, ó, nós vamos tratar essa região. Então, aqui, 3 centímetros de largura, a área que você quer tratar dessa lesão. E vamos botar aí 4 centímetros. Eita, escrevi 4.
Pensei 4, escrevi 3. 3 centímetros de comprimento. Então, qual o tamanho dessa área aqui, ó, em centímetros quadrados? 3 vezes 4. Então, 12 centímetros quadrados de área a ser tratada. E nós temos a era. Como que é calculado o tempo? A duração do tratamento, que... acho que foi Brenda, sei lá, alguém tinha perguntado o tempo. Então, o tempo de tratamento vai ser dado como a área que você quer tratar, então está aqui, 12 centímetros quadrados, dividido pela era. Então, a era, o que ele consegue gerar é 4 centímetros. Então, o tratamento vai precisar passar o ultrassom nessa área que você quer tratar durante 3 minutos. Beleza? Então, aqui você vai passar o ultrassom nessa área durante 3 minutos. Beleza aí? Dosamos o ultrassom. Então, vai vir com ele aí e vai ficar passando nessa região. Ah, mas por quê? Imagina, é como se tivesse assim, ó. Passando, nem deu para ver. Como se a gente tivesse, ó, usando o ultrassom aqui, ó. Tá aqui, vai passando de maneira circular em toda essa região e vai levar, ó, 3 minutos fazendo isso. Para passar por toda essa área. Esse aí é o tempo de aplicação. Lembrando, se for lá o músculo, aí lembra da dose. Tá tranquilo aí? Então, eu vou recapitular tudo que nós vimos. Pode ser? O laser é fácil. Não, o laser é mais fácil. O ultrassom dá uma emoçãozinha. Então, se a gente for olhar lá nos aparelhos, nós vamos dosar isso. Então, nós vamos ter, ó, esse aqui, aparelho antigo, bem antigo, ele te dá ali, ó, 3, 6 ou 9 minutos. Então, você vai calcular a área, vai dividir a área pela era do cabeçote, tem que dar 3, 6 ou 9. Se não der, você aumenta a área, dá um jeito. Você escolhe se é contínuo ou se é pulsado e aumenta a intensidade para atingir o objetivo. Esses aí são os mais antigos. Lembrando que esse ainda é bom porque você pode escolher 1 ou 3 MHz. Tranquilo? Então, se é contínuo ou se é pulsado, a dose que você vai utilizar, se é de 1 ou de 3 MHz, e aqui do lado a foto não está aparecendo, é o tempo. Os mais novos, você vai fazer a mesma coisa, vai escolher, ó, nesse caso aqui, contínuo, de 1 MHz, ó, que está aqui, vai estipular o tempo que vai dividir a área a ser tratada pela era e vai escolher aqui quantos watts por centímetro quadrado. Beleza? Todos eles. Mudou aí. Mudou aí o aparelho. Ele já está estipulado aqui, ó. 1 minuto. Tá? Quantos watts por centímetro quadrado? Então, você vai colocando aqui, ó, na setinha para cima ou para baixo para mudar a dose, para que você encontre a dose que você quer. Esse aí já vem tudo mastigadinho já. Para você colocar o watts e... Isso, todos eles. Todos, E aqui, ó, se você apertar programa, o que acontece? Esse aqui já é de outra marca, tá? Ó, Bioset. Tem Cassi, tem KW, tem Ibramed, todos eles. Então, ele está aqui, o tempo que você vai escolher, tipo de terapia, se é contínuo, se é pulsado, aqui está, ó, pulsado a 50%, beleza? E aqui, ó,
Tá vendo que tá tendinite crônica? Que você pode escolher no programa e ele vai te dando ali essas opções na memória do aparelho. Só que quando você bota tendinite crônica, o que ele vai calcular? Ele vai calcular aqueles parâmetros que nós vimos, relacionado ao tecido que vai ser tratado. Então, ó, 0,8 watts por centímetro quadrado. Quando você bota uma capsulite, a cápsula é densa. Ó, contínuo, porque normalmente é crônico. Então, ele está crônico, que é o efeito térmico e atérmico. Foi utilizado aqui, ó, 4 minutos. Isso você vai ter que estipular, porque o aparelho vai deixar em aberto para você, porque ele não sabe a área que você vai tratar. Mas quando você escolher capsulite, ele já vai dar uma estimativa de que, ó, por que 0,8? Lembra que a gente precisou diminuir, que estava muito intenso quando a gente colocou 1 watts por centímetro quadrado? No nosso exemplo, ele já está calculando porque é de maior densidade. Se você bota ali, ó, mudou para mialgia, são vários exemplos de aparelho que a gente pode encontrar, tá? Nesse daqui, ó, a era uma plaquinha que estava colada aqui, que saiu. Então, aí tem que ver no manual qual é a era. Tinha uma plaquinha aqui que dizia qual era a era, que é para a gente calcular a área a ser tratada. Nada, tranquilo, gente. Primeiro momento dá um choque, assim, depois melhora. Então, ó, por que subiu aqui para 1 watts por centímetro quadrado? Porque no músculo, não é mialgia, precisa chegar maior intensidade. Nesse caso aí, foi contínuo, porque pode ter efeito térmico e atérmico associado. Então, se tem 6 minutos aqui, provavelmente a área a ser tratada é grande. Tá tranquilo aí? Vou recapitular tudo que eu falei. Rapidinho, em relação à dose. Eu tenho que colocar a dose um pouquinho maior por conta da atenuação? Mas o ideal é que você possa avaliar e saber o quanto vai atenuar. Por quê? Ele pode ser mais superficial e não atenuar tanto. Mas tem que fazer assim, ó. Vou voltar no nosso exemplo ali. Ó. Então, aqui, ó, nós temos 3 distâncias. Então, a menor está sendo essa, ó. Então, aqui atenuou muito pouco. Então, você pode usar uma dose menor. O de cá, ó, esse, nós vimos que ele não está tão profundo, mas o músculo precisa de mais som. Por isso, a gente usou uma dose maior. Então, é exatamente o que você falou. Então, a gente precisa aumentar, em alguns momentos, essa dose pela profundidade? Sim, pela profundidade e pelo tecido que você quer tratar. Beleza? Certinho o que você falou. Tudo em paz? Entendi. Ótimo. Tranquilo aí? Tudo em paz? Vou recapitular tudo que eu falei. Juntar tudo em um momento só. Pode ser? Para dar a luz, o momento de dar a luz agora. Pronto, essa tabela que eu tinha passado, não foi? Para a gente tentar completar. Então, o que nós temos aqui? Ó? Todas essas informações juntas. Escolhemos aí, ó. Primeiro, o tipo. Tá, esse aí é mais fácil. Você escolhe lá e pronto. Hoje eu acho que a maioria só vende desse aí mesmo. Então, ó, escolheu lá a primeira coisa, frequência, 1 ou 3 MHz. Essa escolha vai ser pela profundidade do tecido a ser tratado. Tá? Então, 1 MHz, tecido profundo, 3 MHz, superficial. Então, toda essa dose que está aí na sequência é para 1 MHz, tá bom? O de 3 é dermatofuncional, ele não vai chegar ao osso, tendão, ligamento, cápsula, nada disso não. Fica só na pele. Então, escolhemos lá, inicialmente, frequência. Então, depois da frequência, nós vamos escolher. Qualquer dúvida, me avisa aí, galera.
Então, ó, a frequência, escolheu ultrassom, pronto. O de 1 MHz, ele tem um maior poder de penetração. Passa da pele, passa lá pelo músculo, pode chegar até o osso. Tranquilo? Ótimo. Contínuo. O que seria o contínuo? Ele produz a onda sonora, ó, o tempo inteiro da aplicação. Então, ele tem o efeito térmico e atérmico. O pulsado, ele tem um período de onda sonora e um período de repouso. Nós vamos escolher pela fase do processo inflamatório. Então, os aparelhos mais novos, como a Ana Vitória está querendo um desse aí, você pode escolher qual a porcentagem do pulsado. Os mais antigos não podia escolher nada, era 20% e pronto. Beleza? Tudo em paz aí? O tempo de aplicação. Pronto, nós vamos pegar lá a área estimada que a gente quer tratar. Então, aqui, ó, área, isso aqui é a área tratada da lesão. Beleza? No nosso exemplo anterior, a gente tinha visto lá uma área de 3 por 4 de 12 centímetros quadrados. Vimos lá que a era do aparelho, então viu lá, aqui no aparelho, que a era está de 4 centímetros. Pronto, ele vai te falar lá, era de 4. Nós vamos dividir a área pela era e nós precisaremos de um tempo de 3 minutos de aplicação. Perfeito. Tudo em paz aí? Todo mundo junto? Alguém está para trás? Alguém não está entendendo? Todos juntos aí? Então, quando nós formos tratar, o paciente tem que ter isso aí tudo, por favor. O manual de vocês tem que ter isso aí tudo bem bonitinho. Então, ó, escolhemos aqui 1 MHz para que ele seja profundo. Beleza. Contínuo, a onda sonora vai ser produzida o tempo inteiro. Então, nós vamos ter efeitos térmicos, ó, e efeito atérmico. O que seria o efeito térmico? Vai produzir calor. E o atérmico vai agitar as moléculas. Tranquilo? Ótimo. O pulsado, ele vai vibrar, agitar as moléculas, mas não vai produzir calor. Tudo beleza até aqui? Então, frequência tranquilo, tipo de aplicação tranquilo. A escolha contínua para lesões crônicas, na maioria das vezes, tá? Crônica e subaguda, o pulsado em todas as lesões, mas se pode usar mais na lesão aguda para não produzir calor. O tempo vai ser feito dividindo a área que você quer tratar pela área efetiva de radiação. Então, o que é a era? Só recapitulando, era. O cabeçote está aqui, ó. Ele tem lá o diâmetro dele, mas ele só produz a onda sonora por um pedaço. Então, ele só vai gerar onda sonora aqui, ó. Então, essa medida que a gente tem aqui, ó, deste ponto para esse ponto, é o que a gente conhece como era. Área efetiva de radiação, só que em inglês, por isso que a sigla está diferente. Tranquilo? Então, todo aparelho ele vai ter que te dar a era dele. Qual o tamanho? Os digitais, mais bonitinhos, ele já te dá lá no próprio sistema. Alguns você até escolhe. Você pode mudar o tamanho da era. Os mais antigos não. Então, a gente, no nosso exemplo aqui, colocamos uma era de 4 centímetros. Que é esse valor que entrou aqui, ó. Então, 12, a área tratada dividido pela era de 4 centímetros, nós vamos precisar de 3 minutos de aplicação. Tudo tranquilo? Então, dosando lá. Lembra o caso clínico que eu passei para vocês? Foi de uma cicatriz, não foi com aderência abdominal? Foi esse ou foi do dedo? Me lembre aí que a gente já corrige aqui agora, por favor. Me falem aí que eu
Que eu já lembro. Por forma A queimadura, né? Pronto, beleza. Então, eu vou desenhar aqui, que a gente já corrige ele aqui. O desenho mais ou menos pronto. Isso. Então, a era, muito bem. Pode escolher a era aí. Tá? Então, vamos estipular 4 centímetros na era. Então, o nosso paciente, ele teve uma lesão no punho, não é isso? Vamos botar o dedo aqui. E uma aderência muito grande nessa região. Tá? Só para não colocar a imagem aqui de... eu acho que está até aqui. Espera aí que eu já vou facilitar a nossa vida. Vou colocar aqui para a gente corrigir. Espera aí um segundo. Que a gente já aproveita ele. Que eu estava tentando lembrar qual era. E a gente já faz corrigindo ele aí. Tô só procurando aqui, um segundo. Tudo em paz, gente? Tudo tranquilo? Nossa, não estou achando. Alguém tem aí? Que nada, tá tranquilo, gente. Primeiro momento dá esse choque, depois melhora. Achei aqui. Pronto. Então, para apagar o nosso desenho. Pronto. Beleza? Esse aí foi o caso clínico, né? Pronto. Então, vamos seguir. Só para a gente... se ele tem uma aderência aqui que está limitando o movimento dele, provavelmente essa aderência acontece a tecidos profundos. Tá? Então, ele gerou essa aderência lá em tecidos profundos. Então, não adianta a gente usar o ultrassom de 1 MHz, de 3 MHz, que ele não vai desfazer essa aderência profunda. Então, primeiro ponto da nossa escolha aí relacionada, aqui vocês continuam vendo, não continuam? Então, primeiro ponto da nossa escolha aí da dose vai ser o quê? Então, vai ser ultrassom de 1 MHz. Tá certo? O que mais que nós vamos utilizar? O paciente está na fase crônica, tá? A gente vê que não tem nenhum sinal de inflamação, nós vamos usar contínuo ou pulsado? O que vocês pensam aí? Contínuo. Beleza, então vamos usar contínuo. Por quê? Porque nós queremos o efeito térmico associado ao efeito atérmico. Perfeito, ótimo. Agora vamos calcular o tempo. Como que nós vamos calcular? Estimar aqui, a gente quer fazer nessa área. Digamos que, só para coincidir a nossa conta, 3 centímetros de largura com 4 centímetros aí de comprimento. Vai pegar toda a área que a gente quer tratar, beleza. Isso dá o quê, 12 centímetros de área que nós vamos tratar. E a era do nosso equipamento, nós já vimos que é de 4 centímetros. Nós vamos precisar aplicar quanto tempo? 3 minutos. Perfeito. Beleza aí? Vamos agora para a dose. Essa área de cicatriz, ela está com a densidade mais para o músculo. Poderia, Brenda, mas ele não teria capacidade de aumentar a elasticidade tecidual. O laser não é capaz de fazer isso. O ultrassom consegue aumentar a elasticidade e reorganizar colágeno.
de maneira longitudinal. Então, a gente faz ultrassom e depois mobiliza a cicatriz, alonga, tenta fazer ganho de arco, que ele reorganiza a deposição de colágeno e aumenta a flexibilidade tecidual. Vamos agora para a dose. Ó, a fibrose está mais para o tendão, e aí está bem superficial. Então, ele vai perder o que nós vamos colocar, ó, ele vai atenuar aqui praticamente nada. Não vai atenuar praticamente nada. Tá aqui em cima, então a gente pode colocar 0,6 watts por centímetro quadrado. Por quê? Porque já está do lado de fora. 0,6 watts por centímetro quadrado, que ele penetre 1 centímetro aí e perca 20%, então vai chegar 0,4 ainda na aderência, tranquilo. Pronto, aqui nós tratamos esse paciente com ultrassom. Tranquilo aí? De 1 MHz contínuo durante 3 minutos de aplicação, colocando o gel nessa área, com 0,6 watts por centímetro quadrado a dose do ultrassom. Beleza aí? Deu uma luz? Ficou claro? Ficou na paz?